Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, autor de vários livros em Direito Imobiliário. Esse aqui, na minha opinião, é a doutrina mais completa em Direito Imobiliário para que você possa entender o Direito Imobiliário de A a Z, do começo ao fim. Então eu trago conceitos importantes para que você possa atuar no Direito Imobiliário com sucesso, ajudando o seu cliente, entendendo o que está fazendo. E eu defendo muito quem faz tudo não faz nada. Então você trate de se especializar e ser especialista em um dos ramos do direito. Quem faz previdenciário, faz trabalhistas, faz ações criminais, vai ter dificuldade e a chance de errar é muito grande. Seja especialista, gente, com muito carinho. Vamos lá, quero bater um papo com você a respeito da ação de uso capião e do processo de uso capião. A ação de uso capião pode ser feita como ação exordial, peça inaugural. Essa petição inicial deve ser feita respeitando os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil e deve, sim, anexa à petição documentos que provam os requisitos do uso capião, como a posse, seja de 15, de 10, de 5 anos, o animus domini, que é a alma de dono, você se sente dono, seu cliente se sente dono, as pessoas enxergam você como dono, e também essa posse mansa e pacífica que vai ser provada através das certidões de distribuições cíveis, tanto da esfera estadual como da esfera também federal. Esse processo de uso capião, quando o advogado opta pela opção judicial, usar o poder judiciário, tem que respeitar os artigos do Código de Processo Civil, as regras do Código de Processo Civil. Lembrando que podemos fazer uso capião de forma administrativa e também extrajudicial. Extrajudicial no cartório, delimitado pelo provimento 65. O processo de uso capião se inicia com a distribuição. Eu prefiro e falo para os meus alunos que a distribuição do uso capião nós temos que cuidar da peça e não dos documentos. Gosto muito de pedir prazo suplementar e juntar posteriormente os documentos. E por que isso, professor Júlio? Porque você consegue olhar com calma os documentos, verificar se o documento é legível, se não está de ponta cabeça, fatores importantes dentro de um processo de uso capião. Então não adianta ser afobado e querer já distribuir com um monte de documento. Isso não gera qualidade processual e não ajuda o judiciário a analisar a situação real de uso capião. Então muito cuidado com isso. Após a distribuição do uso capião, normalmente existe um despacho. Um despacho onde existe uma orientação a você usar o cartório. Isso não quer dizer que você esteja obrigado a utilizar os serviços do cartório. Na verdade é um despacho com copia e cola, um despacho padrão, informando que existe a possibilidade de você levar no cartório, e isso é de interesse do judiciário, porque o judiciário consegue se livrar de uma ação, é uma ação a menos para julgar. Então o advogado não é obrigado a concordar, não é obrigado a ir para o cartório, pode peticionar falando que requer um andamento na via judicial por questões pessoais, não precisa nem fundamentar isso. Mesmo porque o provimento 65 deixou muito claro que o uso capião feito no cartório não é um uso capião obrigatório, não é um pré-requisito para fazer uso capião no judiciário. Então eu posso utilizar o judiciário. Quem tem essa faculdade é o advogado escolher a melhor opção. Depois desse despacho, normalmente nós temos um outro despacho, que é da emenda da inicial, a emenda de documentos, a juntada de documentos importantes, algumas certidões, alguma planta, algum documento que faltou. Isso acontece, é muito comum no processo de uso capião. Após esse despacho, o complemento dos documentos que comprova a posse, mansa e pacífica e com animus domini, normalmente o processo de capião, nós vamos para a fase já de procura dos confrontantes. Isso acontece lá no cartório. O cartório de registro de imóveis, o processo de capião vai parar lá no cartório de registro de imóveis competente. O cartório de registro de imóveis vai analisar, vai levantar quem são os confrontantes e vai informar dentro dos autos quem são os reais confrontantes. Com isso, o advogado pede para incluir ou excluir, ele vai acertar aquela questão de citação dos confrontantes e começa aí a fase citatória. Posteriormente vem a perícia, normalmente vem a perícia, lembrando que o processo não tem padrão, nós podemos em alguns casos pedir a antecipação da perícia, isso é totalmente possível, mas normalmente o caminho é esse. Após a perícia, que é feita a planta, o melhor descritivo, existe uma comparação com a planta e o melhor descritivo que foi juntado. Aí, nessa situação, normalmente, após a citação, após a perícia, já vamos para a fase de julgamento, da sentença do uso capião. A peça deve ser distribuída com muito cuidado, deve ser elaborada com muito carinho. Cuidado com copia e cola da internet, o uso capião não tem réu, hein?
O que eu vejo na internet de copia e cola de modelos que tem réu, o capião é uma ação declaratória, não tem réu. Claro que nós vamos pedir as citações dos últimos proprietários, do espólio do proprietário, nós vamos pedir. Assim como nós vamos pedir a citação dos confrontantes, a manifestação das fazendas, União, Estado, Município, a manifestação do MP. Mas o uso capião não é em face de ninguém, então muito cuidado com isso. Pedir a citação é uma coisa. Agora, usar em face de, muitas vezes nós cadastramos, né, um réu, porque o próprio programa do TJ não permite, de alguns estados, que você faça o cadastro dessa ação sem um eventual réu, mas não é um réu de verdade, é um réu de mentirinha, é um réu que nós vamos pedir a citação, mas não é um réu porque não é um processo litigioso. Pode se tornar litigioso a partir do momento que alguém conteste ou se habilite a esse uso capião. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Essas são as minhas dicas, espero você para que possamos tratar de outros assuntos importantes, como despesas, custas do uso capião, valor da causa, pedido e muito mais, tá bom? Até a próxima.